E aí, gente, beleza? Eu gravei um vídeo, mas o vídeo ficou truncado. Eu coloquei ele como não listado. Eu vou colocar na atividade que vocês precisam ver a parte teórica. Então, eu vou colocar lá na atividade que eu postei na sexta-feira o vídeo correto, tá? Mas eu estou só trocando um vídeo pelo outro, não estou mexendo em nada nas tarefas, tá? Apenas o vídeo que está lá só está com 4 minutos. E essa aula vai demorar mais ou menos uns 48 a 50 minutos. Quando chegou no final, eu vi que só tinha aproveitado uma parte do vídeo. Eu publiquei de todo jeito, para publicar a atividade na sexta-feira mesmo, que é o dia de física, mas só 5 alunos assistiram o vídeo, então eu acho que não vai ter prejuízo de estar publicando o vídeo agora, beleza? Então, estou dando essa explicação porque pode aparecer algum aluno achando que eu estou colocando uma atividade. Não, a atividade já está colocada lá. Apenas o vídeo da atividade, a explicação da teoria é que está sendo colocado agora, substituindo o vídeo que está lá, que foi truncado. Eu perdi 50 minutos e não deu para fazer na própria sexta-feira, beleza? Bem, dito isso, a gente vai ver dois entes, é o gerador e o receptor elétrico, tá? Bem, antes de você ficar com algum trauma, botando na sua cabeça que você não vai entender nada, etc e tal, vamos partir do que você sabe, tá? Vamos partir do que você sabe, beleza? A gente vai ter que desenhar o circuito, não tem para onde correr. A gente vai ter que desenhar gráfico, a gente vai ter que desenhar fórmulas, etc e tal. Mas vamos entender o que está acontecendo, porque se você entender o que está acontecendo, fica bem mais fácil de você seguir adiante, tá? Então vamos passo a passo, e cada degrau que você for subindo, você vê se você entendeu, tá legal? Então vamos começar por gerador e vamos falar de receptor também. Primeiro lugar que eu quero dizer para você é o seguinte, que o nome gerador está inadequado. Por quê? Porque não existe um gerador de eletricidade. Ele não gera eletricidade. Porque não aparece eletricidade do nada. Ele está pegando um tipo de energia, que pode ser da bateria, pode ser energia química, e transformando em energia elétrica. Pode ser uma usina hidrelétrica, que está transformando a queda d'água, que é energia potencial gravitacional, na rotação da turbina e gerando a energia elétrica, ou seja, está transformando um tipo de energia, que é a energia potencial gravitacional, em energia elétrica. Uma usina termonuclear está transformando um tipo de energia nuclear, em energia elétrica. Isso é um ponto. Então, você para ter um gerador, para que você precisa de um gerador? Porque você precisa de uma tomada. Para que você precisa de uma tomada? Para ligar o liquidificador, o micro-ondas, seu celular. Você sabe para que você precisa de uma tomada. E é só isso, tá? Agora, o gerador ele não é perfeito. Quando você está transformando energia química, está transformando energia eólica em energia elétrica, existem perdas por atrito, calor, a condução pelo fio, o fio esquenta também. Então há perdas por efeito Joule, que a gente chama, que é o fio está esquentando. Então a gente tem que representar essa imperfeição do gerador da pilha que você compra lá no mercado. Você sabe muito bem que a pilha, se você não ligar, você pode, se ela for alcalina, você pode deixar ela um ano na gaveta, quando você for usar ela tá beleza. Mas se você ligar 50 coisas na pilha, ela não vai aguentar. Vocês também sabem disso. Se ela fosse perfeita, você podia ligar todas as árvores de natais no mundo numa pilha só que ela aguentaria. Ela não é perfeita, mas na natureza não existe nada perfeito. Então, a gente vai desenhar a partir da perfeição para a imperfeição. Então, você já entendeu o que é que a gente chama de gerador. É, na realidade, um transformador de um tipo de energia em energia elétrica. E o que é um receptor? É um transformador também, de energia elétrica em energia eólica,
em energia luminosa, em micro-ondas, algum tipo de energia que você queira utilizar. Um não tem nenhuma função sem o outro. Não adianta você ter o receptor se você não tem tomada para ligar. E não adianta você ter tomada para ligar se você não tem o que ligar nela. Para a existência do gerador, existir o receptor. A função do gerador é ter o receptor, né? E o receptor só existe porque existe o gerador, concorda? Os dois têm que ligar um no outro. Se fossem perfeitos, iriam funcionar para sempre. Se fossem perfeitos, iriam funcionar. Mas imagina você pegar uma pilha e ligar num ventilador e a pilha funcionar para sempre e o ventilador funcionar para sempre. Por quê? Porque não tem gasto nenhum. Então vamos partir da perfeição. O gerador a gente vai representar assim, ó. O gerador a gente vai representar aqui. Aqui é o maior potencial, aqui é o menor potencial, tá? E eu vou representar como esse Ezinho, porque a gente está acostumado a colocar o gerador com esse Ezinho que a gente chama de força eletromotriz, tá? Então esse Ezinho é o que a gente chama de força eletromotriz, tá? Que também é um nome que não é muito adequado, tá legal? Mas ele está forçando o quê? Ele está forçando a corrente elétrica a ir do potencial menor para o potencial maior. Ele vai forçar a corrente elétrica a circular no circuito. Essa é a função do gerador. Forçar a corrente elétrica a passar no seu celular, para carregar seu celular, a funcionar no micro-ondas, a passar a corrente no seu ventilador, no ferro elétrico. Essa é a função do gerador. É levar o potencial para que você possa cair o potencial e com isso funcionar alguma coisa. Beleza até aqui? Não está beleza? Tranquilo. Deu para entender até agora, concorda? Então você tem um gerador que está elevando o potencial. E, obviamente, o receptor, aí ele vai ligar alguma coisa, né? Então a gente está vendo aqui do ponto de vista do gerador. A gente está ligando alguma coisa. E a gente vai botar noutra cor aqui, vamos botar em amarelo. Vou botar em amarelo agora o cara que está recebendo essa energia, tá? O cara que está recebendo essa energia, ela vai transformar essa energia na energia eólica, tudo que eu já falei, né? E veja, nesse caso, ela cai do maior potencial para o menor, porque ela está consumindo a corrente. E esse cara a gente vai chamar de força contra-eletromotriz, tá? Então, o Elinha a gente vai chamar de força contra-eletromotriz. É só um nome, tá, gente? E nem é adequado esse nome, então não fica traumatizado ou traumatizada com esse nome, tá? O que é que você entendeu? Que para alguma coisa funcionar, tem que ligar na tomada. Pronto. Até agora tá beleza, concorda? O que é que você entendeu também? Que para o receptor funcionar, tem que ter um gerador. Beleza? O que é que você entendeu também? Que se fosse perfeito, se a pilha fosse perfeita, transformasse toda a energia química em energia elétrica continuamente, sem nunca se desgastar, você podia ligar no ventilador também perfeito, e esse circuito ia funcionar a vida toda. Isso não acontece na prática, porque a pilha, para fornecer energia, uma parte dessa energia que ela fornece, ela consome, tá? Até para a corrente passar por ela, ela esquenta. Então ela dissipa um pouco da energia que ela está produzindo. Então ela não é perfeita. A gente vai introduzir a imperfeição daqui a pouco. E o cara que está recebendo lá, o ventilador, o que quer que seja, ele esquenta. Ele não transforma tudo em energia eólica. O micro-ondas, o fio esquenta. A energia luminosa, se for uma lâmpada incandescente, aí que danou-se mesmo, porque a lâmpada incandescente, ela precisa ficar incandescente para mandar a energia luminosa. Ora, veja que gasto, por isso que a gente trocou agora todas essas lâmpadas por esse outro tipo de lâmpada, outra tecnologia, que bota a mesma luminosidade com um gasto menor de energia, porque a energia de uma lâmpada incandescente, a gente precisava botar a lâmpada incandescente a 2000 graus Celsius,
temperatura praticamente da superfície do Sol, que é 5.000 graus Celsius, só para emitir fótons, ou seja, para que você pudesse enxergar as coisas. Tá? Então não era eficiente nadinha, concorda? Ela esquentava demais, ela gastava muita energia para que a energia efetiva que você está utilizando fosse muito pouca. Né? Todos os dois a gente vai ver o rendimento, tá? Mas vamos ver isso mais para frente. Lógico que tem o rendimento da bateria e tem o rendimento do motor que você está utilizando. Tá? O rendimento, o que é? A relação entre o que você usa e o total que você gasta. Não existe 100%. Você não pode usar o total que você gasta. Você sempre gasta mais do que você utiliza, beleza? E como é que a gente vai introduzir essa imperfeição, tá? Porque a gente aqui só elevaria o potencial e aqui baixaria. Elevaria o potencial e baixaria. O que uma coisa tem com a outra é a DDP, né? Porque aqui, ó, você tem a voltagem que você entrega, tá? A voltagem que você entrega, o V que você entrega, tá? Vai ser comum aos dois, né? Mas agora vamos introduzir as imperfeições, beleza? Então, do ponto de vista do gerador, a gente vai introduzir uma resistência interna que vai representar a potência dissipada, vai representar o que ele gasta para funcionar, porque a pilha não é perfeita. E do ponto de vista do receptor, a gente vai colocar uma resistência também que vai representar o consumo, tá? E aqui vai continuar sendo nossa DDP. Aqui é a voltagem que o gerador entrega e aqui é a voltagem que o receptor recebe, tá? Bem, como a gente colocou um resistor interno, vamos desenhar esse resistor interno e colocar R aqui. Lembre-se que está passando uma corrente, I. Essa é a mesma corrente que está passando aqui. E a mesma corrente que vai passar no que a gente vai representar a dissipação no ventilador, no que seja, que vai ser a resistência interna do receptor, que a gente vai chamar de R'. Mas a corrente é a mesma, tá? A corrente é a mesma em todo o circuito, tá? Não tem como a gente criar corrente. A corrente é a mesma em todo o circuito, tá? Se a gente botasse um terra aqui, um ponto de referência aqui, você teria uma queda de potencial, porque a pilha está consumindo energia. Você teria uma elevação de potencial, porque aqui é o gerador, né? Vamos utilizar essa palavra, mesmo sendo inadequada, aqui a gente está aumentando o potencial. Aqui a gente está consumindo também, a gente está baixando o potencial para girar as palhetas do ventilador, fazer o que a gente quer que funcione, tá? E aqui é o consumo também, ó, do mais para o menos, ó. Vê a diferença entre o gerador e o receptor. No caso do receptor, só tem queda, ó. Vai ter queda porque vai ter que funcionar o ventilador e vai ter queda porque ele é imperfeito. No caso da bateria, não tem só queda. Porque senão, se só tivesse queda, como esse cara poderia chegar a zero? Não existiria essa corrente circulando, né? Esse cara, que é o que a gente está chamando de força eletromotriz, está forçando a corrente a circular. Aí cai no motor, cai na resistência interna no motor, e dentro do próprio gerador tem uma resistência interna que também cai, tá vendo? Então a potência dissipada aqui, ó, eu tenho uma potência dissipada. Eu tenho uma potência que eu vou entregar, que vai ser a que eu vou receber. Só que a potência que eu vou entregar, desse lado de cá, vai ser a potência útil. A potência que eu vou entregar. Do ponto de vista do receptor, essa potência do receptor, deixa eu botar o que eu estou utilizando. Do ponto de vista do gerador, o que eu estou entregando para lá o receptor funcionar, etc., vai ser o quê? A minha potência útil. Tá certo? Vai ser a minha potência útil. Agora, do ponto de vista do gerador, do receptor, o que eu liguei na tomada
É tudo que eu vou gastar. Eu vou gastar para funcionar o ventilador mais o que o ventilador esquenta. Então, vê, do ponto de vista do receptor, essa potência, deixa eu botar a mesma cor que eu estou botando aqui, essa potência que eu vou chamar de potência total, tá? Vê a diferença? As potências são as mesmas, tá? São as mesmas. Mas essa potência daqui, do ponto de vista do gerador, é a que eu entreguei, é a útil. Que vai ser a potência total do gerador. Deixa eu botar outra cor, Ave Maria. Deixa eu botar a mesma cor, né? Vai ser a potência total do gerador, dado pela força eletromotriz vezes I, né? Lembra-se que potência é V vezes I, né? Lembra disso? Essa é a fórmula geral da potência, né? Então a potência útil que eu estou entregando, é a potência total que eu estou gerando, menos a potência dissipada na resistência do próprio gerador, né? Menos a potência dissipada. Lembrando que potência também pode ser escrito como que V é igual a R vezes I, né? Então, no lugar de V eu posso botar R vezes I. R vezes I vai ficar R vezes I ao quadrado. Isso a gente já viu, né? Aí eu falei que ia apresentar fórmulas, mas a gente tem que apresentar. Vai fazer o quê? Tem que apresentar, tá? As fórmulas. Agora vamos ver do ponto de vista do receptor, tá? Do ponto de vista do receptor, a potência total é esse V que ele está recebendo, o V vezes I. A potência total. Que vai ser a soma das potências útil mais a potência dissipada, entendeu? Tá legal? Beleza? Então, vai ser uma potência vista do ponto de vista do receptor, que é a útil mais a dissipada, e a potência do ponto de vista do gerador, que a útil vai ser a total que eu gero, menos a que foi dissipada no resistor. Então vamos escrever as fórmulas aqui. Potência útil. A potência útil vai ser V vezes I. Do ponto de vista do gerador, vai ser V vezes I. A potência total vai ser E vezes I. E a potência dissipada seria VR vezes I, mas VR eu posso escrever como R vezes I, aí fica R vezes I ao quadrado. Tá? Tirando todos os i's, porque está tudo multiplicado por I, né? Eu tenho que a equação do nosso gerador vai ser o V que eu entrego, a diferença de potencial que eu entrego, vai ser a força eletromotriz menos a queda no resistor, que é dado por R vezes I. Essa é a equação do nosso gerador. Beleza? E como é que fica a equação do nosso receptor? A potência total vai ser o V vezes I. Vê só. Vê que a potência total deu igual a potência útil aqui, né? Todos os dois são V vezes I. Mas isso aqui já é depois que eu gastei uma parte da diferença de potencial, concorda? Porque uma parte caiu na resistência interna. Aqui vai ser a potência útil, que vai ser o quê? E' vezes I. Mais o quê? Mais a potência dissipada, que seria VR' vezes I, mais VR' R vezes I, então fica R vezes I ao quadrado, então R' vezes I ao quadrado. Dividindo tudo por I, você vai ter a equação do receptor, que vai ser V igual a E mais E', né? Força contra a eletromotriz mais R' vezes I. Então, o que é que significa cada equação dessa, tá? E, por favor, não comece a chorar, não, tá? O que é que significa cada equação dessa? Do ponto de vista do gerador, a diferença de potencial que eu entrego, deixa eu botar outra cor para botar uma cor botar verde, tá? Não, botar laranja. Do ponto de vista do gerador, pensa comigo.
A diferença de potencial que eu entrego vai ser a diferença de potencial que eu gero, que eu estou chamando de força eletromotriz, menos a queda no próprio resistor, entendeu? Não é fácil, gente. Lógico, o que eu vou entregar lá, a pilha está entregando o que ela está gerando menos o que ela está consumindo. Não é fácil. Tá? E não se preocupe que fórmula eu boto tudo na prova para você, tá? Mas se você entender, você não precisa decorar a fórmula, beleza? E do ponto de vista do receptor? Do ponto de vista do receptor, eu pego, ligo na tomada. Eu vou gastar para funcionar, mais o que eu desgasto para esquentar. Então é a soma, tá vendo? Então a diferença de potencial que eu peguei lá, uma parte da diferença de potencial, a diferença de potencial total que eu peguei lá, uma parte vai ser para o motor girar, vai ser para a lâmpada acender, vai ser para o micro-ondas funcionar, e a outra parte é a queda, que eu não quero que exista, mas existe porque ela é imperfeita, ou seja, porque ela esquenta, etc e tal, ela vai ter uma queda. Então, a queda total aqui, que eu peguei lá do gerador, que não interessa como... Quando você vê o receptor, não interessa como o gerador está funcionando. Quando você vê o gerador, não interessa como o receptor está funcionando. O que interessa é a intensidade da corrente. A intensidade da corrente vai te dizer o consumo de dissipação. Lógico que se essa corrente for muito alta, se essa corrente tiver intensidade muito alta, esse gerador não vai aguentar, porque vai esquentar tanto que ele não vai aguentar, né? Ele tem um limite que essa corrente que ele pode suportar, porque até o máximo que ele pode dissipar, porque se a potência total que ele está gerando for igual à potência dissipada, que ele está dissipando, a potência útil é zero, tá certo? Esse é um ponto, né? Então, nós temos que a DDP que eu entrego vai ser a força eletromotriz menos a queda no resistor interno do gerador. E a DDP, que do ponto de vista do receptor, a DDP que ele recebe é a força contra-eletromotriz, que é a diferença de potencial para o ventilador. Estou dando um exemplo do ventilador porque é o mais fácil de dar. Mas pode ser qualquer coisa que esteja ligando. Mais o quanto ele está esquentando, ou seja, dissipando, que eu não quero, né? Porque quanto menos ele dissipar, mais eficiente ele vai ser, concorda? E a gente vai ver que aqui a gente vai ter eficiência tanto de um lado quanto do outro, ou seja, o rendimento, né? O rendimento vai ser... O rendimento, não interessa qual seja, vai ser a relação entre a potência útil e a potência total, né? O rendimento vai ser a potência útil e a potência total. Do ponto de vista do ponto de vista do gerador, o rendimento, olha só que coisa engraçada. Do ponto de vista do gerador, deixa eu botar a cor que eu estava botando para o gerador. Deixa eu botar aqui mais para baixo, tá? Do ponto de vista do gerador, o rendimento é potência útil sobre potência total. Do ponto de vista do gerador, quanto é que vale a potência útil? V vezes I, né? E quanto é que vale a potência total? E vezes I, né? Ou seja, do ponto de vista do gerador, o rendimento dele é a relação entre a diferença de potencial que eu entrego, o V que eu entrego, e o que eu gero, que é a força eletromotriz. Agora vamos ver o rendimento do ponto de vista do receptor, né? O rendimento do ponto de vista do receptor, tá? Também vai ser a potência útil sobre a potência total, né? Só que a potência útil aqui vai ser o que eu uso para as palhetas do meu ventilador funcionar. E a potência total vai ser V vezes I, ó. Cortando I com I, você tem que o rendimento do ponto de vista do receptor vai ser o E', que eu utilizo, pelo V que é entregue pelo gerador. Tá? Do ponto de vista do gerador, vai ser o que eu entrego dividido pelo que eu forneço. Isso aqui é o total que eu forneço. Sempre é o menor sobre o maior. Do ponto de vista do gerador, o menor é o que eu entrego, porque eu entrego menos do que eu gero, porque eu sou imperfeito.
Aliás, o gerador é imperfeito. Eu sou perfeito, mas o gerador é imperfeito. Aquelas piadas de titio, né? Fazer o que, né, gente? Eu sou titio mesmo. Fiz 60, né? Um dia desse aí. Não recebi um parabéns de aluno. Mas tudo bem. Voltando aqui, vamos se concentrar aqui novamente. Aí, o rendimento do ponto de vista do... Aqui eu vou botar aqui G de gerador e aqui eu vou botar R de receptor, né? E nesse caso aqui, o que eu utilizo é menor do que o V que eu pego, né? Então eu liguei na tomada, mas eu utilizo menos, porque uma parte eu gasto internamente. Eu gasto aqui, concorda? Então, você tem que... O rendimento do receptor vai ser o que eu utilizo, o que eu quero que eu utilize, dividido por tudo que é entregue para mim. O cara me entrega 110 volts. 90 eu utilizo para... ele me entrega 100 volts, vou botar 100 volts. 90 eu utilizo para girar o ventilador. Mais 10 eu dissipo. Ou seja, é uma diferença potencial que cai internamente e eu não tenho como resolver. Então, o rendimento vai ser de 90%. E já é um rendimento muito bom, tá? No caso do gerador, eu entrego, vamos botar que eu entregue 80 volts, mas eu gero 100 volts. Tá? Então, se eu entrego 80 e gero 100, eu tenho um rendimento de 80%, tá certo? Bem, gente, vamos agora resolver exercício. Se você quiser dar uma descansada aí, dar uma pausa no vídeo. A gente está no minuto 26, 27. Aí você já sabe que você corre até o minuto 27, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo só, beleza? Porque eu estava pensando em dividir em 5 vídeos, mas acho que não vai dar muito certo dividir em 5 vídeos, não. E vou utilizar uma cor somente, tá? Vou utilizar azul para resolver os problemas, tá? Vou comentar as questões resolvidas e depois, quem conseguir assistir até o final do vídeo, eu vou resolver algumas propostas que são propostas para vocês, tá? Então vamos comentar a resolvida 1. Se eu escrever no branco, eu vou usar azul mais escuro. Muito bem, uma pilha de força eletromotriz de 1,5 volt. Então a força eletromotriz 1,5 volt. Está ligada a uma lâmpada L1, como mostra a figura. O que ocorrerá com o brilho de L1 se associarmos em paralelo a ela uma lâmpada idêntica a L2? Então, nesse esquema daqui, eu tenho a força eletromotriz menos R vezes I, né? O que vai acontecer se eu ligar outra lâmpada igual aqui? Liguei bem desenhada, por sinal, né? Ora, eu estou ligando, teoricamente, na mesma DBDP, né? Então, eu tinha uma corrente aqui, e agora eu vou ter que ter uma corrente para alimentar essa outra... Ou seja, a corrente aumentou, concorda? A corrente total vai ser I1 mais I2, é ou não é? Ora, se a corrente total vai ser I1 mais I2, a fenda da pilha continua sendo a mesma, mas a corrente total que eu estou utilizando aumentou, a queda dentro da pilha aumenta e então o V entregue vai ser menor, entendeu? Ora, se eu entrego um V menor, o que vai acontecer com o brilho da lâmpada? O brilho da lâmpada vai diminuir, concorda? Porque essa corrente agora que eu entregava não vai ser mais a mesma, porque a corrente aumentou, dobrou praticamente. Se fosse perfeito, teria dobrado. Então, essa corrente aqui aumentou. Aumentou. Tá vendo o sinalzinho de menos aqui? A DDP, a diferença de potencial que eu entrego, é a força eletromotriz menos a queda no resistor interno da pilha. Se a corrente aumentar, o que acontece com a força eletromotriz? Nada. Mas o que acontece com o V? Ora, aqui essa subtração vai ser maior. Então, o V, a DDP que eu entrego, vai ser menor. Ora, se eu ligo a lâmpada numa DDP menor, obviamente o brilho vai ser menor. Vamos ver o que ele escreveu.
ele escreveu a resolução. Podemos representar esquematicamente o circuito com a figura. Então aqui você tem a força eletromotriz, que a gente está chamando de Ezinho. Você tem a resistência interna. Você vai ter um I. E você vai ter uma corrente passando pela lâmpada 1 e uma corrente passando pela lâmpada 2, não é isso? Muito bem, vamos lá. Pelo esquema, percebemos que quanto mais lâmpadas em paralelo forem ligadas à pilha, menor a resistência equivalente. Bem, veja o raciocínio dele. O raciocínio dele não foi bom, tá? O raciocínio dele foi o seguinte. Ele está representando essa lâmpada como... Deixa eu ajeitar essa... Ele está representando essa lâmpada como se fosse uma resistência. R1. Que é igual a R2, né? E está representando essa lâmpada como se fosse uma resistência também, tá? Então, o que ele vai estar falando aí é o seguinte. O que ele vai estar falando aí é o seguinte. Vou botar R e R, porque são resistências iguais. A resistência equivalente aqui vai ser R sobre 2, porque você tem duas resistências iguais, você vai ter a resistência equivalente de R sobre 2. Como você tem a resistência equivalente de R sobre 2, você vai ter uma resistência menor, então lembre-se que I é igual a V sobre R. Por que o raciocínio dele não está muito bom? Vê, a resistência foi reduzida pela metade. Aí o que acontece? O nosso novo I seria R sobre 2. Esse 2 está dividindo o divisor, então ele está multiplicando. Então, nosso I seria 2V sobre R. Ou seja, nosso I iria aumentar duas vezes, mas não é verdade. Por que não é verdade? Porque esse V não é igual a esse. Porque na hora que existe aumento da corrente elétrica, vai ter uma queda aqui. E, obviamente, o V entregue não vai continuar o mesmo. Ou seja, não é o consumo aumentou, mas eu não segurei a DDP porque a pilha não é perfeita, porque houve aumento de corrente. Então, com o aumento de corrente, o V entregue, que eu calculo como V é igual a E menos RI, o V entregue vai ser menor porque eu aumentei a intensidade de corrente, tá? A intensidade dessa corrente aqui vai aumentar, tudo bem, porque você botou duas resistências. Mas só que esse V vai ser alterado. Porque ao botar duas resistências e você precisar de mais corrente, você vai, a pilha, o gerador vai consumir mais energia interna dentro dessa resistência interna que a gente está representando. Portanto, o V que eu vou entregar agora, vamos chamar de V'inha, o V'inha aqui vai ser menor do que o V que era anteriormente, quando só tinha uma lâmpada, tá? Então vamos continuar a explicação dele. E, portanto, maior será a corrente necessária para fazê-la funcionar. Assim, maior será a queda de potencial elétrico E vezes I, correto, na resistência interna da pilha. Menor será a DDP-V, corretíssimo também. Então, ele já mostrou que V não será igual. Disponível entre os seus terminais. Lembre-se que, no caso, o V que eu entrego vai ser 1,5, que é a minha FEM, força eletromotriz, menos R vezes I. Se eu aumento o I, eu vou diminuir o V que eu entrego. Desse modo, ao associar a lâmpada 2, observamos que o brilho da lâmpada 1 diminui, né? E, curiosamente, fica igual à lâmpada 2, né? Então, à medida que eu vou botando mais lâmpada, o brilho cada vez vai diminuindo mais. Por quê? Porque vai havendo um consumo na resistência interna da pilha, ou seja, quanto mais corrente elétrica eu preciso, maior vai ser a queda dentro da própria pilha. A pilha vai consumir, vai esquentar e não vai conseguir dar luminosidade suficiente. Então, à medida que você bota lâmpadas em paralelo, você consome mais. Você vê isso no chuveiro elétrico, quando você liga na sua casa, que a luz baixa um pouquinho, né? Porque o chuveiro elétrico está consumindo tanta energia que, mesmo
o gerador que está chegando na sua casa, que é ligado na rede elétrica, ele quer manter os 220 volts, mas ele não consegue manter os 220 volts. Ele não consegue manter 220 volts, por quê? Você ligou um cara que está consumindo tanta energia que ele, espera aí, meu amigo, assim eu vou queimar. Aí a lâmpada diminui a luminosidade, beleza? Espero que tenha entendido, tá? Então vamos para frente. R2. Uma lâmpada cuja força eletromotriz é de 1,5 volt e resistência interna de 0,5 ohms está associada a uma lâmpada de resistência de 2,5 ohms. Determine a tensão elétrica entre os terminais do gerador e a maior corrente que pode ser obtida dessa pilha. Tá, veja, ele está fazendo duas perguntas totalmente diferentes, tá? A maior corrente que você pode obter nessa pilha é se você curto-circuitar ela, tá? Ligar o polo positivo no polo negativo. É o que a gente chama de corrente de curto-circuito, tá legal? Eu vou tentar fazer aqui do lado. Aliás, eu vou desenhar a pilha aqui, tá? A pilha é assim, tem a força eletromotriz aqui, tem a resistência interna, a força eletromotriz é de 1,5 volts, a resistência interna é de 0,5 ohms, e eu estou ligando ela numa lâmpada, né? Mas vou representar a lâmpada por um resistor para ficar mais fácil, tá? Que a resistência dessa lâmpada é de 2,5 ohms, tá certo? Muito bem. Então, ele quer a tensão elétrica nos terminais do gerador. Então, ele quer saber a tensão elétrica entre esse ponto e esse, tá? Então, V vai ser igual a E menos R vezes I. Tá? Só que tem uma coisa aqui nesse caso, né? A gente sabe quem é E. A gente sabe quem é R. Mas a gente não sabe quem é I, né? A gente não sabe qual é a corrente. Tá? Vou escrever aqui do lado, tá? A gente não sabe qual é a corrente. Então, como é que a gente vai calcular a corrente que está passando? Porque a gente precisa saber qual é a corrente. Ah, Maria, deixa eu botar na outra cor. A gente precisa saber qual é a corrente. Sabendo qual é a corrente, a gente sabe qual é a queda. Então, sabe quanto está entregando, né? Beleza? A gente sabe que você tem uma elevação de 1,5 volts. Você sabe que você vai ter uma queda aqui, né? Você poderia fazer de cabeça. Esse resistor é 5 vezes maior do que esse. Então a queda aqui é 5 vezes maior do que essa queda aqui, tá? Mas tudo bem. Então vamos tentar equacionar esse cara. Então você tem aqui o V entregue. Deixa eu botar outra cor. O V entregue é igual a E menos R vezes I. Tá? Então o V entregue vai ser igual a 1,5 volts menos R, que é 0,5, vezes I. Tá? Muito bem. O que é que você sabe mais? Você sabe que o V que você vai entregar é nosso R vezes I, concorda? É ou não é? É assim que você calcula o V entregue, né? R vezes I, né? Se eu pegar esse R e multiplicar pelo I, eu tenho V entregue. Então, agora eu tenho uma equação com apenas uma incógnita. Deixa eu mudar a cor aqui. Pronto. Então, você vai ter 1,5 menos 0,5 vezes I. O R é 2,5 vezes I. Vai ser igual a 1,5 menos 0,5 vezes I. Posso passar esse cara para cá somando, né? 0,5 mais 2,5 vai ficar 3, né? 3,0 I é igual a 1,5 volts. Muito bem. R vezes I vai dar a voltagem. Então, I, a intensidade da corrente, vai ser 1,5 dividido por 3.
Como a gente sabe que o 1,5 é metade de 3, o I vai ser 0,5 amperes, não é isso? Ora, se você sabe que o I é 0,5 amperes, quanto é que vale o V? V é R vezes I. E você vai ter que R é 2,5 vezes 0,5, que é meio, né? Então o V vai ser igual a metade de 2,5, ou seja, 1,25 volts. Isso daqui é que foi entregue, tá? Isso daqui foi o entregue. Ora, eu gerei, deixa eu botar outra cor. Eu gerei 1,5 volts. Eu consumi 1,25 volts. E, obviamente, a queda aqui vai ser de quanto? Ora, se eu gerei 1,5 e caiu na minha resistência 1,25, é porque 0,25 está caindo aqui, né? A corrente no resistor interno, porque a corrente tem que ser igual, né? Para todo mundo. Então, essa corrente de 0,5 é igual à corrente de 0,5. Então, vamos ver. Quanto é VR? VR vai ser R vezes I. Ora, quanto é que vale I? I, a gente calculou, que é quanto? 0,5. Né? I é 0,5. Então, VR vai ser igual a R é 0,5. Vezes a corrente. A corrente a gente já calculou que é 0,5 também. Ora, 0,5 vezes 0,5, 0,5 é um meio. 0,5 é um meio. Então, um meio de um meio é um quarto, né? Ou seja, VR vai ser igual a 0,25 volts. Vê se está batendo. Eu gero 1,5, consumo 0,25, então eu entrego a diferença. 1,5 menos 0,25, que vai dar 1,25 volts. Depois você faz aí, depois você repete o vídeo e faz devagar aí, tá? Porque essas contas são contas de matemática, né? Não posso perder muito tempo na conta de matemática. Agora ele pergunta também outra coisa. Ele pergunta, vou tentar fazer aqui sem olhar a resposta dele, para não dizer que eu estou filando, né? Ele pergunta qual é a maior corrente obtida. Vê, a maior corrente obtida por essa pilha é quando eu pego ela e curto-circuito, eu ligo o polo positivo no polo negativo, certo? Eu liguei aqui A em B. Se eu ligo A em B, vê, eu estou gerando a diferença de potencial, mas está sendo totalmente consumida pela resistência interna da pilha. Porque se eu liguei A em B, a diferença de potencial entre A e B é igual a zero. Então, como eu tenho que a equação do gerador é V é igual a E menos RI, se V é zero, ou seja, se eu liguei os dois pontos, eu vou ter um consumo extraordinário, é o máximo consumo. Vai ser o consumo que eu chamo de consumo de curto-circuito, tá? Então, eu vou passar esse cara para cá, somando, então eu tenho R vezes ICC é igual a E. E a pergunta dele é a corrente maior, então vai ser ICC, eu quero saber a corrente de curto-circuito, E sobre R. Ele deu, foi quanto? 1,5 volts, né? 1,5. E o R, ele deu também, que é 0,5. Toda vez que você divide pela metade, é a mesma coisa multiplicar por 2, então vai dar 3 amperes, tá? Corrente. Então vamos ver qual foi a resposta dele, tá? Vamos ver qual foi a resposta dele. Ele diz, ele está botando sempre esse E aqui, em vez de botar aquele E todo frescalhado que eu estou colocando, tá? Mas a força eletromotriz a gente representa por esse Ezinho afrescalhado mesmo, tá? Temos a força eletromotriz aqui, a resistência interna é essa. V da lâmpada, como é que é? V da lâmpada igual a V do gerador? Não. Assim, V do gerador externo, tá, tudo bem. Em que o V da lâmpada é igual ao R da lâmpada vezes I.
Foi o que a gente fez, né? Ou não? Não me lembro. Ah, bem, eu não lembro não. Determinando as correntes, a corrente I que atravessa o circuito, temos V igual a E menos R vezes I. Aí ele pegou o R vezes I, que é o V, né? R vezes I. Pegou a força eletromotriz e subtraiu do R pelo I. Ou seja, ficou com a incógnita só. Foi o que a gente fez, né? Então ele ficou com 3I é igual a 1,5. Ou seja, I é igual a 0,5 amperes. Tá? Como você sabe que o I é igual a 0,5 amperes, você tem que R vezes I vai ser o V da lâmpada. Então, V vai ser... Quando você multiplica por 0,5, é a mesma coisa de dividir por 2. 0,5 é 1 sobre 2, tá? Então, seria multiplicar por 1,5. Então, vai ser metade de 2,5, ou seja, 1,5 volts. Corretíssimo, tá? Gente, olha, você pode... Quando a gente começa a fazer conta e começa a fazer... empregar as fórmulas, etc e tal, eu sei que muitos de vocês começam a voar e tal, e às vezes entram em desespero. O conselho que eu dou para você é o seguinte: a conta vai existir, tá? Não tem como você fugir dela. O interessante é você entender o que você está fazendo. Se você entender o que você está fazendo, você não vai pegar uma conta qualquer, uma fórmula qualquer e sair chutando para chegar numa resposta qualquer, tá certo? Então esse é o conselho que eu te dou. Você entendeu? Porque esse papo todinho que a gente teve foi para você entender a matéria, tá? A partir do momento que você começa a entender o que está acontecendo, entender que o gerador, entender que uma parte dele está dissipando, entender que eu estou entregando, mas entender que uma parte está funcionando o ventilador, outra parte está dissipando também, na hora que você entende mais ou menos isso, você vai saber qual é a fórmula que você vai usar. Tá? Nessa daqui a gente utilizou a fórmula do gerador, que foi V é igual a E menos RI. E, como a gente não sabia V, a gente usou V como R vezes I. Pronto, foi isso. Basicamente foi isso. O resto foi conta que eu chamo de padaria. Porque o valor de R da lâmpada você sabe, a força eletromotriz você sabe, o R da lâmpada você sabe, então você descobre I. Descobriu I, beleza, já sabe I, ora, você sabe que V é igual a R vezes I. Ora, se você sabe R e agora descobriu I, você descobre o V, que é o que ele pediu, tá? Beleza? Basicamente foi isso que você fez, tá? Beleza, então agora vamos para a corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito, ele é corrente pedida de curto-circuito, ou seja, o V é zero. Eu liguei o ponto A no ponto B, eu liguei os terminais da pilha. Então não vou entregar nada. Uma pilha não funciona quando ela está aberta, totalmente aberta, porque não está ligada a nada, ela não funciona. E também quando ela está curto-circuitada, porque ela está consumindo toda a energia que ela produz, então ela também não serve para nada. Tá? E aqui foi o que a gente calculou. E ó, ele ainda foi... Eu ainda fiz passo a passo nessa continha aqui. Ele não, ele botou simplesmente resultado direto, né? O que é que você multiplica por 0,5 para quando você subtrair de 1,5 dá zero. 1,5 menos 1,5 dá zero, concorda? Então essa conta aqui tem que dar 1,5. Então 0,5 vezes 3 é 0,5 mais 0,5 dá 1, mais 0,5 dá 1,5. Então I é igual a 3, né? Bem, gente, com isso a gente terminou 2 exercícios. Eu espero que você trabalhe nesses 2 exercícios. A gente tem 14 dias para entregar a tarefa. Eu vou colocar outros vídeos explicando cada questão para as questões propostas ficarem mais fáceis, tá? Então, vai fazendo passo a passo, tá certo? Eu não vou precisar repetir o vídeo todo aqui, tá? Mas você já tem uma noção do que seja um gerador, já tem uma noção do que seja um receptor e você já tem a equação do gerador, tá? A equação do gerador que você vai utilizar vai ser essa aqui, tá? Beleza?
Então a equação do gerador vai ser essa daqui. Pode utilizar essa aqui também, tá? Tudo relacionado ao gerador, tá? E o rendimento do gerador quando chegar lá. Então a gente viu aqui pelo exercício 1 que o brilho diminui porque a intensidade da corrente aumenta. Então a gente utilizou essa fórmula daqui, tá? Deixa eu botar outra cor. A gente utilizou essa fórmula daqui, né? A gente viu que a corrente aumenta, então a voltagem diminui. A voltagem diminuindo, o brilho da lâmpada vai diminuir. É o que acontece quando você liga o seu chuveiro elétrico. Aí ele fez lá e você tem como ver. Se você tiver o livro, você tem como ver como ele fez lá, tá? Você pode fazer da maneira que eu resolvi ou da maneira que ele resolveu. Depois teve esse outro problema, que foi mais difícil um pouco, mas a fórmula que a gente utilizou foi essa daqui. Essa daqui. A gente sempre utilizou essa fórmula daqui, tá? Mesmo quando a gente vai calcular a corrente de curto-circuito, porque quando a corrente é de curto-circuito, esse V é zero. O V é zero. Quando você curto-circuita, você liga o polo positivo no polo negativo. Então você consegue calcular qual é o I, e esse I é o I de curto-circuito. É a maior corrente possível. É quando você curto-circuita a lâmpada, tá bem? Então estude esses dois exercícios. Fique craque nesses dois exercícios e assista o próximo vídeo depois que você terminar de ver e de fazer essas duas questões, tá certo? Esse assunto não é difícil, tá? Mas é cheio de você... O ideal é você entender. O ideal é você entender, porque se você entender, você consegue construir, e as fórmulas são poucas fórmulas, tá? E as fórmulas você já viu, potência, já viu várias fórmulas. Só que a equação do gerador é que a gente viu agora, tá? E a gente já viu a do receptor, mas a do receptor a gente vai usar bem mais para frente, beleza? Então eu espero que você pratique e já dê para resolver um dos exercícios propostos para você, tá? Então valeu, gente, até a próxima aula que a gente vai continuar esse assunto, tá? Valeu.